Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje mais uma aula do nosso curso teológico do Ceifa. E hoje nós iremos tratar sobre os profetas menores, tá? Essa aula será bem objetiva e na nossa aula presencial nós estaremos discorrendo mais profundamente sobre alguns profetas, principalmente o profeta Jonas, a respeito da profecia dos assírios, que eles esperavam um profeta vindo do mar, tá? Então nós iremos tratar isso presencialmente, não aqui. Essa aula vai ser uma aula praticamente bem objetiva, bem resumida, tá? Entendendo, partindo disso, vamos lá, sem enrolação, tá? Eu aqui no meu famoso estúdio, improvisado, mas vamos lá, Deus vai preparar. Então, meus irmãos, primeiramente nós vamos entender, assim como nós estudamos os profetas maiores, e entendemos que eles não são maiores porque são importantes, mas por causa da quantidade de capítulos ou de versículos que eles escreveram, tá bom? E lembrando que na antiguidade não tinha capítulo nem versículo, tá? Os pergaminhos ali era escrito um assunto e iam até o fim. Ok, entendendo isso aqui, os profetas menores também são menores porque eles escreveram menos, escreveram pouco. Muitos deles foram bem objetivos, tá? Então nós vamos ver que, primeiramente, precisamos entender que de Osés a Malaquias nós temos 12 profetas menores, tá? Esses profetas menores, cada um deles vão profetizar em um determinado reino, tanto do sul quanto do norte, ou e muitas vezes irão profetizar para ambos os reinos, tanto o sul quanto o norte, tá? E muitos deles também vão profetizar também profecias específicas para as nações ímpias, como por exemplo a Síria, ok? Entendendo esse princípio aqui, nós vamos entender que cada um deles teve o seu chamado muito singular e específico vindo da parte de Deus para profetizar dentro de um contexto diferente, mas muitas vezes em uma circunstância parecida. Por exemplo, os pecados no quais eles vão denunciar sempre praticamente serão os mesmos, tá? Idolatria, imoralidade sexual, indulgência, tá? A falta de reverência ao Senhor, a prostituição também espiritual, não só, para que você entenda, não só a prostituição física, de trair as esposas com outras mulheres, mas também a traição ou a prostituição espiritual, no qual eles traíam o Senhor, serviam o Senhor religiosamente falando e serviam também outros deuses. Isso nós chamamos de prostituição espiritual, tá? Se prostituindo com outros deuses, que a Bíblia vai denunciar também esse pecado. Então, entendendo isso aqui, nós temos cada um desses 12 profetas, nós temos profetas muito singular, tá? Que profetizaram em contexto muito específico e que viveram também uma vida muito específica. Por exemplo, professor, o profeta Oséias, que é o primeiro dos profetas menores, dentro da sequência ali. Nós vamos entender que o profeta Oséias ele teve várias situações praticamente incomum na vida dele. Por exemplo, professor, Deus manda ele casar com uma mulher, praticamente, uma mulher, posso dizer, uma mulher prostituta, uma mulher que iria traí-lo. E ela assim o fez várias vezes. E Oséias teve que perdoar. Para quê, professor? Para ilustrar a traição de Israel para com o seu Senhor, para com o Deus de Israel, tá? E ele vai casar com ela, ele vai ter ali os seus filhos, e os 2 filhos, Deus vai colocar o nome deles referentes ao juízo, tá? Simbolizando o juízo que Deus iria trazer para a nação de Israel. Então o profeta Oséias, ele vai passar por esse constrangimento, praticamente por causa do seu chamado. Tá? E eu preciso entender, professor, Deus faz isso hoje? Deus não faz, eu não posso dizer que Deus não faz, é lógico que ele não faz como ele fazia, a gente vê que não. Tá? Era muito exagerado mesmo e precisava ser. Tá? Deus faz algumas coisinhas aqui, quebra um protocolo aqui, Deus faz um sofrer mais um pouquinho com os outros, faz, isso aí é verdade, tá? Não vamos enganar aqui, nem nos enganarmos. Mas daquela forma, praticamente, nós conseguimos ver que o Senhor ele não opera dessa maneira mais, tá? Nós vamos ver, por exemplo, o profeta Obadias, que também é um profeta que vai especificar, vai profetizar bem específico também. Para quem, professor? Para Edom. Edom, vocês sabem que era os descendentes de Esaú, tá? Irmão de Jacó, irmão gêmeo. Então, Esaú vai abandonar o Senhor na verdade e praticamente ele vai se unir futuramente
com os descendentes de Ismael, tá? Nós teremos aí uma nação chamada os Edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Esses Edomitas vão odiar Israel, vão odiar os judeus, justamente por causa dessa história, por causa dessa promessa, tá? Futuramente, até nos dias de hoje, os árabes aí, descendentes de Ismael, que se uniram com Esaú, reivindicam então a bênção que foi dada a Isaac, tá? Mas isso aí é uma outra questão. O fato que vocês precisam saber é que especificamente para Edom, onde Deus castiga eles por eles se aproveitarem do juízo que Deus deu a Judá, a tribo de Judá, por exemplo, quando foi levada pelos babilônios. Então, os edomitas praticamente zombaram e se aproveitaram muitos deles também para zombar e para fazer até saque, tá? Saquear os seus irmãos. Deus então vai se voltar contra eles. Então, Obadias também é um profeta muito específico e interessante também de ser estudado. Tá? Não vou falar sobre todos os profetas aqui nessa aula, mas alguns mais consideráveis a ser tratado aqui as suas questões. Outro profeta interessante também é o profeta Joel. Por que o profeta Joel é interessante, professor? Porque o profeta Joel vai trazer profecias tão poderosas, principalmente relacionadas ao Armagedon, ao dia do Senhor, à batalha final. Né? E ele vai usar esses elementos, Deus vai usar visões para com o profeta, e acontecimentos como, por exemplo, a praga de gafanhotos, simbolizando aí o exército assírio que invadiria as tribos do norte futuramente, e também levariam eles cativos, tá? E também esse antagonismo, essa dualidade aí entre simbolismo de profecia, assírios atacando, gafanhotos atacando, fazem também uma alusão futura ao Armagedon, quando o anticristo, juntamente com seus exércitos, com a sua confederação de exércitos, nações, invadirão Israel para a última batalha, tá? Então Joel ele faz essa alusão. Ele trata também sobre o último avivamento, tá? O derramamento do Espírito Santo lá em Joel 2:28, que praticamente é uma profecia de duplo cumprimento, que começa a se cumprir lá parcialmente em Atos capítulo 2 e vai se estender até no tempo do fim, quando Deus vai derramar o último avivamento sobre as testemunhas dele, as duas testemunhas dele, tá? Que para mim são judeus e gentios convertidos ao Senhor, tá bom? E receberão esse avivamento para combater e lutar mais uma vez contra o sistema do anticristo, tá bom? Que se intensificará no futuro também, juntamente com as suas leis, suas diretrizes e também o seu sistema, o seu conjunto de crenças e valores que vão contra a palavra de Deus, tá? Então o profeta Joel é um profeta muito interessante também de ser estudado. Nós vamos ter também o polêmico profeta Jonas, que foi engolido aí por um grande peixe. A Bíblia não fala baleia, fala grande peixe. Então nós deduzimos que existe uma das maiores baleias, hoje a baleia cachalote, tá? Que nós temos visto, conhecido, e sabemos cientificamente de alguns casos, pelo menos tem até 2 ou 3 casos, de homens que foram engolidos por com baleias, com baleia cachalote, e sobreviveram, tá bom? Então, tirando dentro desse ponto de vista, nós vamos entrar aqui, mas na aula presencial nós aprofundaremos nisso, levarei para vocês esse conhecimento, tá, científico aí, e essas fontes extra-bíblicas. Profeta Jonas também ele é interessante de se estudar, porque existe uma profecia que nós vamos tratar presencialmente também sobre os assírios, que eles esperavam um homem vindo do mar, de tempos em tempos, tá, para tratar de questões relacionadas ao reino espiritual para com o reino dos homens, tá? Então ele trazia uma mensagem. Então Deus vai usar esse conhecimento, essa cultura, essa religião para também propagar a sua palavra e se fazer conhecido das nações pagãs, no caso aqui, nesse contexto, a Síria, tá? E o profeta Jonas ele é interessante porque ele faz também praticamente uma parceria com o profeta Naum. Em que contexto? Em contexto que os dois profetizam praticamente para a Síria. Só que Jonas profetiza o arrependimento. Ele se converte, professor, entre aspas, sim, temporariamente. Depois eles voltam atrás. E aí o que vai acontecer? Eles vão novamente voltar atrás com seus pecados, com a sua crueldade, o Império Assírio. E Deus então vai usar o profeta Naum com uma ordem ou uma profecia de juízo e
o Império Assírio vai ser destruído aí pelos medos, que vão fazer uma aliança com a Babilônia e vão destruir aí, através da guerra, o Império Assírio, que nunca mais vai se levantar, tá bom? Como império. Ok. Um profeta também super interessante também de se estudar é o profeta Malaquias. O profeta Malaquias aí, que é o famoso, muito citado, né, Malaquias 3:10, para falar do dízimo. Só que o grande interessante do profeta Malaquias, que nós vamos ver presencialmente também, é que o profeta Malaquias, ele não trata somente com o povo, tá? Preste atenção. Dízimo, professor, ele tá metendo cacete no povo, mas não é só o povo, não. O profeta Malaquias, ele começa tratando com os sacerdotes, lá no capítulo 1. Se estende no capítulo 2 e lá no capítulo 3 ele começa a falar não só com o povo, mas de uma abrangência geral, tá? Com todos. Todos estavam roubando a Deus, inclusive os sacerdotes, que eram pilantras. Porque o que eles estavam fazendo, pessoal? Assim como o povo estava ofertando animais coxos, cegos, imperfeitos, que Deus ordenou que não fizesse, os sacerdotes também estavam recebendo. Falou, o quê? Cego? Eu quero, porque eu vou fazer churrasco com ele, não vou comer o olho torto dele e nem as mãos tortas. Então eu quero. Então os sacerdotes também tinham uma postura antiética e pilantra, da mesma forma que o povo. Então Deus vai começar a tratar com os pastores da época, tá? Primeiramente é com o altar e depois abaixo do altar, tá bom? Então é assim que Deus faz. Muito dado, muito é cobrado, tá? Isso aí é um ditado. Então preste atenção que esses profetas são muito interessantes de serem estudados. Outro profeta interessante também, pessoal, é o profeta Sofonias. Sofonias, ele profetiza e nós conseguimos ver também o arrebatamento no livro do profeta Sofonias. Não só nele, todos os profetas, mas bem especificamente nele, fala de uma festa onde os convidados já foram santificados, onde suas roupas, suas vestes já foram preparadas. Quando que acontece isso? É quando nós fomos revestidos de um novo corpo, tá? De um novo corpo, um corpo incorruptível, irrepreensível, um corpo glorificado. E quando que isso acontece, professor? É no arrebatamento. Quando que nós encontramos com o Senhor nos ares? É no arrebatamento, tá? Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai tirar o arrebatamento, eu quero que vocês entendam isso aqui, para que esse mito, o apóstolo Paulo teve uma psicografia, estilos espíritas, estilo Chico Xavier, que foi lá escrever Não, nada disso. O apóstolo Paulo tirou o arrebatamento dos profetas, porque o arrebatamento, o Armagedon, a vinda do Senhor, o milênio, o reino eterno, está todo nos profetas e na lei. Tá tudo lá, não tem nada de psicografia aqui não. Claro que ele teve as suas experiências espirituais, ele teve, como ele fala, que conheceu um homem que há 14 anos foi arrebatado no corpo. E é claro que ele está falando dele mesmo, tá? Foi ele mesmo esse homem. Ele teve suas experiências espirituais, assim como cada um de nós temos, mas o arrebatamento, a doutrina, ele tirou dos profetas e da lei, tá bom? Tá tudo lá, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo, tá tudo exposto lá de uma forma bem específica, abrangente, e sem complicação nenhuma, tá? Os dois profetas também interessantes de ser estudados são os profetas Ageu. Ageu significa Hagai, significa o festivo, tá? E Zacarias, que são contemporâneos. Eles vão profetizar juntos praticamente, no mesmo período. São profetas pós-cativeiro. Nós vamos tratar isso também na aula presencial de profetas pré-cativeiro e pós-cativeiro, tá? Então aqueles que profetizaram depois do cativeiro. E Zacarias e Ageu também são esses. Ageu é um profeta que vai profetizar mais sobre a questão do templo, da construção do templo, da reconstrução do segundo templo, tá? Isso aqui vai ser muito importante. Eles profetizaram animando o povo depois do cativeiro, o povo estava desanimado, o pau quebrou, a obra parou e eles chamaram Borrai. Mas Zacarias, ele é muito importante também, porque Zacarias também é um profeta apocalíptico, praticamente. Né? Isso nós vamos ver bem específico isso lá no capítulo 14. 13, 14, quando ele fala assim, ele aponta de uma forma bem abrangente, bem geográfica, bem específica, quando ele fala assim, ó, e naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Interessante, porque de onde que Jesus se ascendeu aos céus? Depois que ele ressuscitou, no Monte das Oliveiras. Então ele se ascendeu ao Monte das Oliveiras, ao céu, tá? Do Monte das Oliveiras para o céu, e de lá também ele vai retornar e vai pisar lá. Ponto específico geográfico. A Bíblia diz que lá, o profeta Zacarias diz que o monte vai se fender ao meio. Vai se formar um grande vale, onde vai acontecer a grande guerra. E nós conectamos isso lá com, embora não seja, nós já estudamos sobre os profetas maiores, nós conectamos isso com Isaías 63,
fazemos as conexões, tá? Porque a Bíblia é assim, conexão, profecia. Onde Jesus desce, caminha e vai para Edom, onde ele vem com as vestes salpicadas de sangue dos inimigos, mata os inimigos, tá? Exerce juízo, lança o anticristo falso profeta no lago de fogo e enxofre e prende o diabo por 1000 anos, tá? Isso aqui é muito interessante. O profeta Zacarias vai trazer essas profecias específicas, onde as nações que vão contra Israel nos últimos dias, inimigas de Israel, vão sofrer grandes baixas por catástrofes naturais, que, claro, virão da parte do Senhor, e sobrenaturais, tá bom? Então isso aqui é muito interessante. Profetas menores são top, tem contextos fantásticos, tem lições fantásticas, tá bom? Lições do Senhor do que fazer, como não fazer e como nós não devemos fazer, aprendendo com aqueles que fizeram e se lascaram. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês, uma aula bem objetiva, bem abrangente, tá? Bem resumida mesmo, é um grande resumão, mas na nossa próxima aula presencial sobre os profetas menores, estaremos aprofundando em profetas específicos, tá? Histórias culturais específicas, contextos culturais que você precisa saber porque está lá, professor. Claro que algumas coisas do livro não está falando, mas eu vou levar para vocês como de costumeiramente nós fazemos, e eu tenho certeza que o nosso encontro será mais uma vez bênção e muito edificante, tanto para mim quanto para vocês, porque da mesma forma que eu transmito conhecimento para vocês, eu também estou aprendendo. Então nós estamos aprendendo uns com os outros. Esse feedback foi a forma que o Senhor criou para que a sua igreja e o seu povo crescesse na graça e no conhecimento, tá bom? É através da comunhão e do aprendizado que nós temos a oportunidade de compartilhar e receber conhecimento uns dos outros até que o Senhor volte. E quando ele voltar, professor, encerra, é pelo contrário. Quando ele voltar e nos arrebatar, ou quando nós formos para a glória, nós vamos continuar aprendendo, porque a fonte de conhecimento do Senhor é uma fonte inesgotável. Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula presencial. Fui!